Fala galera, beleza? Estamos aqui na nossa primeira aula do curso de eletrônica, tá? Essa aula vai ser rápida, não vai ser uma aula de 60, 1h30, 60 minutos ou 1h30, tá? Vai ser uma aula rápida que é um assunto introdutório, tá? Teórico, porque se eu for esmiuçar esse primeiro assunto, você já vai desistir da eletrônica. Então eu vou deixar para você aprender isso durante o curso, uma coisa simples e fácil, tá? O que acontece? Uma introdução rápida. O que é eletrônica? É a manipulação dos elétrons, tá? Do que circula no componente, no que circula no circuito. Cada componente, como um potenciômetro, um resistor, um capacitor, transistor, a própria válvula, ela manipula como os elétrons devem circular ali dentro. Aonde ele deve ir, com que força ele deve chegar, que luz ele tem que acender, que tipo de som ele tem que emitir. É isso você vai aprender na prática, tá? Não tem como ficar esmiuçando isso para você na teoria, que você vai ficar louco, você ainda não sabe eletrônica. Então vamos aprender na prática. O que a gente tem que entender agora é a diferença de duas coisas. Existe a tensão elétrica e a corrente elétrica, tá? A tensão elétrica, para você que já começa, você vai aprender na prática depois a diferença delas. Eu não vou ficar explicando agora, mas eu vou dar uma breve explicada para você, explicação, né, para você entender. A tensão elétrica é o que você encontra aí na parede da sua casa, na tomada. Ela é medida em volts. Então, se você agora, nesse momento aí, tiver assistindo o vídeo, você vai estar vendo aí na tela essa caderneta aí, esse papel aí do Word, tá? O que acontece? A tensão elétrica ela é medida em volts. A corrente elétrica ela é medida em miliamperes ou amperes, tá bom? O que acontece? A diferença dessas duas a gente vai aprender na prática porque vai fazer confusão na sua cabeça. Mas uma é medida em volts, a outra é medida em amperes e miliamperes, tá? Então você tem na tomada da sua casa 110 volts, 220 volts. Entenda isso, isso é tensão. Corrente é o que vai fluir no circuito depois que a gente vai aprender a medir e aprender certinho. Então entenda que uma é em volts, corrente é em miliamperes e tensão é em volts. Agora, existem dois tipos de corrente elétrica, ou a tensão, que é o jeito que chega na sua casa, tá? Mas a gente chama de corrente. Que é, eu vou abrir aqui para você ver, a imagem não está muito boa, mas dá para ter uma ideia. Que é a corrente contínua e a corrente alternada, tá? Que é a analogia que a própria banda AC/DC usa, tá? Uma é corrente alternada, outra é corrente contínua, da sigla em inglês. O que acontece? O que você tem aí na parede da tua casa, na tomada, ela é corrente alternada. Ela chega, ela faz isso aqui. Olha aí no segundo gráfico, no gráfico de baixo, ó, ela vem com um semiciclo positivo e ela vem com um semiciclo negativo, formando o ciclo completo aqui, onde está o mouse, onde eu estou chacoalhando. Tá vendo? Ela faz o ciclo completo aqui. Ela dá um pulso positivo e dá um pulso negativo. Igual esse pulso, tá? Então, ela é alternada. É por isso que... Bruno, mas por que para mim ligar meu videogame, para mim ligar a minha pedaleira, eu tenho que comprar uma fonte? Porque a fonte, além dela ser reduzida, ela não funcionar em 110 volts, ela é contínua. É como isso aqui, uma bateria 9 volts, tá? Desculpa. A bateria 9 volts, ela tem energia contínua, ela não tem 9 volts alternado, ela tem 9 volts contínuo. Porque a maioria dos circuitos ele funciona como energia contínua, com tensão e corrente contínua. Que eu já vou te explicar que é essa linha de cima aqui, ó. Tá vendo? Poderia ser 110 volts aqui, ou 220, mas em linha reta, sem dar pulso positivo e sem dar pulso negativo. Como a gente consegue essa energia aqui, esse tipo de tensão aqui, esse tipo de corrente? Essa daqui vem da tomada, é o que você já tem, natural ali, mas para chegar nessa, a gente tem que construir uma fonte estabilizada, entendeu? É onde entra capacitores de filtro, é onde entra diodo, transistores que vão regular a tensão. A gente vai aprender isso no curso, tá? Você vai aprender tudo isso. Aí no final desse processo, no final desse circuito, você vai ter a corrente contínua. É como um amplificador. Se você abrir o amplificador ali, a primeira coisa que você vai ver dentro dele, próximo ao plug de onde você conecta ali o seu plug igual do CPU de computador para ligar ele na tomada, do lado de dentro dele vai ter lá dentro lá alguns capacitores enormes, depois uns diodos em formato assim de... um formatinho estranho ali que você vai ver que é a ponte retificadora. Daí você já vai notar já que aquilo é a fonte. O sinal final dele é a corrente contínua para alimentar o circuito do amplificador, tá? Agora, Bruno, mas aonde a gente vê mais essa corrente contínua sem ser na tomada? Nos próprios amplificadores você vai ver ela em formato de sinal, tá? Em formato de sinal de áudio, porque o sinal de áudio ele varia. Ele vai variar um ciclo positivo e um ciclo negativo, tá? Por exemplo, o alto-falante do teu amplificador, ele não funciona só para frente. Você pode ver que se você estiver tocando ou colocar uma música para tocar, ele vai ficar pulsando para frente e para trás. O pulso positivo dessa corrente contínua, dessa corrente alternada, joga ele para frente. O pulso negativo joga ele para trás. Só que já nesse caso eles não são todos iguais. Conforme a frequência da música, ele vai
dançando ali para frente e para trás e você escuta o ar, ele vibra o ar e você escuta o som, desculpa. E esse sinal, ele vem no final, ele vem como é o sinal de áudio da tua guitarra, por exemplo, ele já entra alternado. É uma corrente alternada? É. Tem eletricidade? Ele tem. Fraca, mas tem, entendeu? Ela entra alternada e depois esse sinal é amplificado, ele é trabalhado e tal. Chega na válvula, que vai trabalhar nele de novo, chega no transistor, a grosso modo para você entender, e chega no alto-falante e você escuta. Então você vai ver tudo isso. E, por exemplo, o que eu estava explicando agora do começo da aula, que é a manipulação dos elétrons. No caso de um circuito de áudio, por exemplo, aonde tem corrente contínua, não pode se misturar aonde tem sinal de áudio alternado, entendeu? Porque, por exemplo, o sinal de áudio alternado, ele já é trabalhado para você ouvir aquilo tem que chegar no alto-falante, vibrar o alto-falante certinho. E a corrente contínua, ela é reta, então causaria um ruído. Você está entendendo? Não pode ter um sinal alternado aqui e a contínua junto com ele. Então, aí entra uma manipulação, que são os capacitores, entendeu? Você vai aprender com o capacitor na próxima aula, não quero confundir sua cabeça agora, mas você vai aprender nas próximas aulas que o capacitor não deixa passar corrente, entendeu? Entendeu? Corrente contínua. Você instala um capacitor no meio desse termo, só para você entender a teoria, no meio desse trâmite, ele vai bloquear a corrente contínua e vai deixar passar só alternada. Pronto, você já manipulou, entendeu como funciona? Então aí passa só o sinal de áudio sem ruído. Por isso que muitos amplificadores têm problemas de ruído. E qual é o defeito? Capacitores. Você vai entender isso depois. Então é basicamente isso. Corrente alternada e corrente contínua, tá? Então eu vou dar um exemplo agora, para a gente terminar a aula, não ficar comprida, de como fazer uma medição de corrente contínua com o multímetro, tá? Você já assistiu agora qual material deve usar para o curso, que eu já deixei pronto. Você já vai ter um multímetro então e vai precisar dele agora para a gente fazer as medições. Vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, se você olhar na escala do multímetro, ó, você vai ver que aqui ele tem o voltímetro, tá? Até aqui embaixo, ó, tá vendo? O seu multímetro pode estar diagramado diferente, mas é igual, vai ter a mesma coisa. Se você olhar aqui, ó, na escala branca onde eu estou passando, que é a ponteira do multímetro, ó, tá simbolizando que a corrente, ó, os volts, ó, são contínuos, tá? Então aqui é para corrente contínua. Esse de baixo aqui é para corrente alternada, o que vem da tomada que a gente aprendeu agora. Essa bateria, como eu expliquei para você, ela tem corrente contínua. Então eu vou explicar para você como medir. Como ela é corrente contínua, ela é polarizada. Então ela tem um lado negativo e um lado positivo. O seu multímetro, você vai ligar sempre a ponteira vermelha aqui de baixo, onde eu estou batendo a mão, nesse volts, nesse V, com o símbolo ômico aqui, tá? E a ponteira preta, onde está escrito com, ok? Não tem segredo, só você fazer isso já vai estar funcionando. Ligando o multímetro com o meu já está ligado, ó, vou ligar de novo para você ver. O que você vai fazer? Se a bateria tem 9 volts contínuos, você vai ajustar a escala, tá? Não para 2 volts, que não vai funcionar. É sempre no maior valor próximo ao valor da bateria. Então, se ela tem 9, o próximo é 20, tá? A gente vai pôr em 20, vai pegar a ponteira vermelha, que é o positivo, e encostar no polo positivo dela e o negativo, que é o preto, no negativo. E vai fazer a medição lá. Olha lá quanto que está marcando. 9,17. Essa bateria tem 9 volts, então significa que ela está nova e ela está boa, ela está funcionando, tá? Se eu colocar a ponteira ao contrário, vamos ver o que vai acontecer? Ela marca como negativo, tá vendo? Porque eu inverti as ponteiras, tá dando como se fosse voltagem negativa. A gente vai ver isso muito em amplificador valvulado, tá bom? Então, o que acontece aqui? De novo, ó, ponteira vermelha no positivo, ponteira vermelha no positivo, ponteira preta no negativo. Olha lá, 9,17 volts. E lembrando da escala, que é muito importante. Se tem 9 volts, você vai colocar em 20. Se tem 110 volts, você coloca em 200. Se tem 220, você coloca em 1000 e assim sucessivamente. Agora a gente vai fazer o mesmo teste na corrente alternada para você entender, tá? Você já entendeu a analogia, mas vamos fazer na corrente alternada também, ok? E pessoal, aqui é o seguinte, ó, a gente fez aqui no multímetro a medição da bateria na escala de corrente contínua, tá? Na escala de corrente alternada, o que eu fiz? Eu liguei na tomada um cabo de CPU
Aqui na Europa não tem corrente, não tem tensão 110, é só 220. Então aqui tem um polo e aqui tem outro. Aqui seria o terra. A gente vai fazer as medições aqui com o vermelho e com o preto e vice-versa para você ver. Então, aqui agora a gente tem que pular para a escala da corrente alternada. Então, lembrando, se aqui eu tenho uma corrente de 220 volts, essa escala é pequena e pode danificar o multímetro. Então, a próxima que eu vou ter que usar é a escala de 750, tá? E agora, colocando a ponteira preta do multímetro aqui, a ponteira vermelha aqui, em um lado, como tá ali, como você tá vendo, e a preta aqui, vamos ver o que vai medir lá. Ah lá, mediu 220 volts, tá vendo? Corrente alternada. Diferente do que aconteceu com a bateria, a hora que eu inverti os polos, que você viu que de positivo passou a ser negativo. Olha o que acontece se eu inverter as ponteiras aqui na corrente alternada. Vou colocar a vermelha onde estava o preto e vou colocar o preto onde estava a vermelha. Ele vai passar a medir igual, tá vendo? Mesma coisa, porque é o que eu expliquei. A corrente alternada, ela segue um semiciclo positivo, um semiciclo negativo. Então, ela não tem positivo e negativo, tanto faz. Diferente da corrente contínua, que é polarizada, tá? Bom, pessoal, acho que deu para entender como usa o multímetro para medir essas tensões. Lembre-se sempre do conceito de, se você tem um componente que tem, não importa se é resistor, capacitor, a gente vai aprender isso depois nas outras escalas, que vale, por exemplo, 220 volts, você não pode usar a escala menor, você tem que usar a primeira maior que ele. Se é 9 volts, não pode ser 2, tem que ser 20, e assim vai, tá bom? Então tá bom, pessoal, vamos lá então. E pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Uma aula básica, rápida. Agora, as outras aulas vão ser longas, hein? Você vai precisar estudar mesmo. Essa foi só uma introdução. A gente já aprendeu um pouco do conceito e aprendeu a usar o multímetro em 2 escalas. Isso já é muito importante, tá? Então agora, fica atento para a próxima aula, que a próxima aula são os resistores, tá? E essa aula é muito importante, porque resistor é o componente que você encontra em maior abundância nos circuitos eletrônicos, hein? Então, cara, estuda de verdade, hein, que você vai aprender. Bora lá!